Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá em Jonas. A gente vai ler o capítulo, o versículo 1. Jonas 1. Depois eu falo com os irmãos sobre o tema da mensagem. Você deve estar. O pessoal da multimídia deu uma cola para vocês. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você essa noite. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Amém, meus irmãos? Queria pedir a Deus que nos guiasse nessa leitura da palavra dele. Senhor, nós pedimos que, mais uma vez, na tua presença, guia-nos de acordo com a tua palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui. Ó Pai, que o Senhor vai tirando todo o empecilho, todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que nos distrai ou rouba, Pai, é a semente que será plantada em nós. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa noite, irmãos, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre consciência de propósito, né? Consciência de propósito. O que você e eu estamos fazendo com o nosso chamado? Quem aqui tem um chamado do Senhor? Quem aqui tem um chamado do Senhor? Amém? Nossa, tão pouca gente tem um chamado do Senhor. Quem aqui tem um chamado do Senhor, levanta a mão. Amém. Talvez, irmãos, você não tenha consciência do teu propósito ali específico, mas você tem consciência do propósito geral como cristão. O Senhor nos chama para ser missionários, emissários da palavra dele. Aqueles que levam o evangelho. Eu costumo dizer, aqueles que têm a chave do inferno. Por quê? Porque aqueles que ouvem o evangelho que nós pregamos, seja com as nossas palavras, seja com a nossa vida, são livres da condenação eterna. Essa é a minha e a sua responsabilidade. Levar o evangelho onde quer que estejamos. Levar as boas novas de Jesus. A boa notícia, o Bezorá, em hebraico, né? A boa notícia, aquela notícia que o tempo de morte acabou. Você vai levar a notícia que o tempo de opressão acabou. E vem vindo dias de paz e de libertação por aí. Vem vindo o dia daquele que liberta os cativos. Daquele que põe a... Então, quando te perguntarem qual é o seu propósito, você pode até não lembrar do seu propósito específico. Talvez Deus ainda não tenha falado para você um propósito específico, um chamado específico para você. Talvez você esteja buscando isso. Talvez o Senhor ainda não tenha te respondido, mas você sabe do propósito universal do Filho de Deus, que é levar as boas novas ao mundo que perece. Então, meus irmãos, dito isso, todo mundo sabe que a gente, como igreja, a gente está completando 106 anos, completamos semana passada 106 anos de existência, né? E eu tive acesso a algumas informações da história da igreja e eu achei fantástico, porque eu descobri que dois pastores ingleses, né? Na verdade americanos, né? Eles sentiram no coração, consciência de propósito, de se reunirem com outros irmãos e fundar uma igreja, né? Não sei se vocês conseguem ver, não está escrito nada disso ali. Mas vocês conseguem ler os textos? Amém. Pode acender. Pode acender, não tem problema não. Então, eles se reuniram, né? E fundaram essa igreja que chamava a Igreja Batista em Jockey Club, funcionava na Rua Nanéria, essa rua aqui,
na transversal a nossa, no número 219. Né? Só que a igreja começou a crescer, então eles decidiram, né, comprar esse terreno aqui do templo onde nós estamos adorando ao Senhor hoje, e 106 anos se passaram e hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque alguém teve consciência de propósito. Alguém entendeu no coração o seguinte, olha só, Deus me deu uma missão, me deu um chamado, eu preciso falar do amor de Deus, eu preciso me reunir como igreja, e esse chamado é meu. Ele está acima de qualquer propósito periférico que eu possa ter. Nós estamos aqui porque alguém falou de Jesus para nós. Nós estamos reunidos nesse tempo porque alguém teve consciência de propósito. Você conhece Jesus porque alguém orou por você, porque alguém buscou a Deus por você e porque alguém abriu mão de alguma coisa por você. Sabe, irmãos, eu servi a Marinha durante um tempo e tinha um amigo meu que era bem, assim, bem ímpio, se é assim que eu posso usar a palavra, né? Bem, assim, eu nunca imaginar que aquele menino, ele já até veio aqui na igreja visitar uma vez, ele mora em Arraial do Cabo, eu nunca imaginar que aquele homem ia se converter ao Senhor, nunca imaginar. Só que a gente se separou, a gente serviu junto, acabou o meu tempo de serviço, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, e a gente andava junto, e a gente fazia as nossas farras juntos, de jovens, né? E passaram-se 10, 15, quase 20 anos, e eu encontro ele de novo, e ele já está convertido. Hoje ele é um evangelista, ele está convertido, e é um homem de Deus, eu vejo os frutos que ele dá, né? E ele me revelou algo que me chamou a atenção. Ele me falou assim, amigo, tem mais de 15 anos que a gente não se vê, mas eu sempre gostei de você. E eu lembro das farras que a gente aprontava. E o Senhor me levantava para orar por você e por outros amigos que andavam com a gente. Eu orava muito por você. E eu me lembrava, irmãos, que na época que ele falou que orava para mim, foi justamente na época que eu encontrei Jesus. Porque é alguém que tem consciência de propósito. Sabe, meus irmãos, todos nós devemos ter consciência de propósito. E o objetivo dessa mensagem é fazer os irmãos terem consciência disso, né? Ter consciência é ter ciência. Outro dia eu ouvi uma frase de um pensador que dizia assim: enquanto você não tiver o teu consciente desperto, o teu inconsciente vai te guiar. E é um perigo quando o nosso inconsciente nos guia, porque a gente não sabe o que está fazendo. Então, meus irmãos, o objetivo dessa mensagem é fazer a gente ter consciência de propósito e responder a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo com o meu chamado? O que eu estou fazendo com o meu chamado? Né? E eu escolhi Jonas para falar porque eu creio que ele é um bom exemplo disso. Eu não tenho objetivo aqui de traçar uma visão minuciosa aqui, uma pregação expositiva do texto de Jonas, meus irmãos, porque ele vai fugir um pouco do meu objetivo aqui. Mas eu quero mostrar aos irmãos, à luz daquilo que Jonas viveu, aquilo que a gente pode aprender com o ministério dele. Porque o livro de Jonas não é apenas uma história de um profeta e um grande peixe, como a gente pensa. Né? Quando a gente lembra de Jonas, a gente pensa logo em alguém que está na barriga do peixe porque não quer fazer a vontade de Deus. Mas o livro de Jonas é muito além disso. Ele é muito mais profundo. Ele nos convida a confrontar o nosso próprio caráter. E quando a gente perde a perspectiva de quem Deus é, a gente tende a fugir do nosso propósito. Especialmente quando esse propósito desafia os nossos preconceitos, o nosso senso de justiça. Sabe, irmãos, essa semana eu tive uma experiência com Deus assim que mudou a minha percepção. Eu tive contato a uma pessoa que foi condenada a mais de 40 anos por um crime vários crimes, né? Bárbaros. Era um serial killer. Era um homem que matava em série, né? E eu não vou aqui falar os crimes
que esse homem cometia, porque senão eu vou influenciar os irmãos com a minha opinião. Mas cometia crimes contra crianças. Irmãos, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei numa situação muito difícil, porque a gente faz julgamentos no nosso coração. Sabe, irmãos? E esse homem teve acesso a algumas pessoas que vão até onde ele estava, para fazer apoio religioso, apoio espiritual. E eu fiquei observando, eu creio que o Espírito Santo, meus irmãos, ele quando quer nos mostrar algo, ele permite que a gente veja além daquilo que está estampado no nosso rosto, sabe? Então eu fiquei observando aquele homem. E algumas pessoas chamaram ele para o atendimento religioso. E aquele homem saiu eufórico. Só, irmãos, que aquele homem, ele foi na direção das pessoas que faziam atendimento religioso. Mas ele não foi andando. Ele foi correndo com sede do Senhor. Uma sede que eu não tenho. Irmãos, naquele mesmo momento o Espírito Santo disse ao meu coração o seguinte: você nunca correu assim para me ouvir, para me buscar. Isso é uma coisa íntima. Talvez eu nem devesse estar aqui falando sobre isso. Mas eu creio, irmãos, que às vezes a gente julga as pessoas. A gente julga as pessoas pelaquilo que a gente vê ou sabe que elas estão fazendo. A gente pensa que elas não são merecedoras da boa e santa palavra de Deus. E Jonas também pensava assim. Então, meus irmãos, o profeta Jonas é o primeiro profeta que foi chamado a levar a palavra do Senhor fora de Israel, né? E ele aparece no Antigo Testamento profetizando para o rei Jeroboão II, que foi um rei muito mau e fez aquilo que o Senhor reprova. Jeroboão II foi um rei péssimo. Se os irmãos lembram, aí está lá em 2 Reis, a partir do capítulo 14, os irmãos vão perceber que Jeroboão II fez muita coisa ruim. Mas Jonas vai lá e profetiza para ele. Então, lá em 2 Reis 14, no versículo 23, diz assim, irmãos: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos seus pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Efer. Jonas era profeta contemporâneo de Amós. E ele profetizava no mesmo tempo que Amós profetizava. Mas Amós também deu uma profecia para esse mesmo rei. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Lá em Amós 6,14, se os irmãos quiserem abrir, mas eu vou ler bem rapidinho. Tá? Em Amós 6,14. Diz assim: palavra do Senhor, o Deus dos exércitos. Amós falando, né? Ele diz, palavra do Senhor, o Deus dos exércitos, ou seja, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus. Farei vir uma nação contra você. Essa palavra estava se dirigindo ao rei Jeroboão II. Farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela a oprimirá, desde Lebo-Ramate até o vale de Arabá. Os irmãos percebem que é o mesmo lugar? Irmãos, eu entendo aqui que Amós profetizou contra a profecia de Jonas. Isso nos leva a duvidar do caráter de Jonas como profeta. E por que isso acontece, irmãos? Porque Jonas era um profeta nacionalista. Ele entendia o seguinte: o senso de justiça dele falava mais alto do que o propósito que Deus deu a ele. É como se alguém dissesse assim, ó, eu julgo quem merece ou não ouvir a palavra que Deus me mandou dizer.
Então, meus irmãos, o nacionalismo de Jonas estava acima do seu propósito, do seu chamado. E de posse dessa informação é possível entender melhor o livro de Jonas. Porque Jonas foge. E isso a gente já leu aqui, né, o versículo 1, e eu vou pular para o 3. Se os irmãos quiserem acompanhar, pode abrir no livro de Jonas, a gente vai ficar aqui durante esse tempo falando muito sobre ele. Pode deixar aberto aí no livro do Jonas quando a gente viajar para outros lugares aí, eu aviso os irmãos, né? Mas voltando lá no livro de Jonas, no versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E eu costumo dizer o seguinte, irmãos, as letras miúdas da Bíblia, né, aquelas palavrinhas que geralmente a gente pula numa leitura rápida, são de suma importância para a compreensão daquilo que Deus quer nos dizer com um texto. O texto está dizendo aqui o seguinte, um profeta, ele recebeu uma missão do Senhor, vai lá e prega para a cidade de Nínive, porque a maldade daquela cidade chegou à minha presença. Vai lá e prega. Prega por quê? Porque você é meu profeta. Vai lá e transmite a minha palavra, porque profetizar significa isso, transmitir. E que palavra? A palavra do Senhor. Profetizar significa transmitir a palavra do Senhor. E eu creio que nesse tempo muita gente esqueceu disso. Porque tem muita gente dizendo que está profetizando, transmitindo a sua própria palavra. Mas isso não é profecia. Profecia é quando alguém transmite aquilo que o Senhor está dizendo. Por isso que muitos profetas diziam assim, assim diz o Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor dá uma missão a Jonas. Jonas recebe um chamado. Mas só o que ele faz? Ele recebe um chamado para ir à cidade de Nínive. E aí, irmãos, ele pega um barco, ele pega um meio de transporte, mas ele não vai para Nínive. Ele vai na direção contrária. E para a gente entender isso, eu trouxe uma imagem. Uma imagem da viagem de Jonas para ilustrar o que eu estou falando. O pessoal pode projetar, por favor? Dá para ver? Está claro para vocês? Pode apagar aqui, por favor, agora? Melhorou? Jonas recebe a missão do Senhor. Ele está aqui. E ele recebe a missão do Senhor para ir para lá. Irmãos, daqui para cá era em média 800 km. 800 quilômetros. Mas Jonas vai para cá. Tarsis, mais conhecida como Gibraltar. Fica mais ou menos onde é a Espanha hoje. Olha a diferença. A diferença da onde Jonas deveria ir era de 800 km, comparado com o lugar onde ele estava. E da onde ele foi era de 4.000 a 4.800 km. Então, meus irmãos, esse profeta do Senhor, ele recebe uma missão, mas ele vai para longe. E talvez fique a pergunta, pode acender, por favor? Talvez fique a pergunta, por que ele fez isso, né? A gente já ouviu a história de Jonas tantas vezes, irmãos. Mas às vezes a gente permite tanto que um Jonas viva dentro de nós. E Deus chama Jonas para confrontar Nínive, a capital cruel do Império Assírio, né? Mas ele vai para Tarsis. E aí vamos esclarecer uma coisa, irmãos, né? Vamos esclarecer uma coisa. Tarsis, né, era onde fica a Espanha hoje, eu já disse, né? E representava o fim do mundo, né? Era uma cidade muito rica. Se os irmãos forem lerem lá em 1 Reis, os irmãos vão ver, 1 Reis, salvo engano, eu não lembro, não me lembro o endereço, mas os irmãos vão ver o seguinte, que Salomão determinava que seus súditos, né, fossem viajar para Tarsis para buscar ouro, riquezas. Era uma cidade muito rica. E era uma cidade que simbolizava o fim do mundo, né? Simbolizava o conforto, simbolizava, né, o contrário
da onde Deus estava mandando Jonas ir, para a cidade de Nínive. Que o contrário disso, irmãos, Nínive era uma cidade de muita violência. O rei de Nínive era um homem muito cruel. Ele subjugava povos e aqueles que perdiam tinham as mãos decepadas, os olhos furados e eram empalados. Quem que sabe como é o empalamento? Só de pensar no empalamento dói, né? No empalamento, alguém introduzia, né, uma madeira, né, pelo orifício anal e saía na boca. Esse era um método de tortura. Então, o povo de Nínive tinha essa prática. Eles pegavam os inimigos, o povo que sucumbia diante da guerra, eles furavam os olhos, cortavam as mãos de alguns e empalavam. Era um povo muito cruel. E a maldade de Nínive chegou até o trono do Senhor. E o Senhor dá essa ordem para Jonas, vá lá e pregue. Pregue contra essa cidade. Depois a gente vai ver que Nínive destruiu Israel. Eu não quero entrar nesse métier por falta de tempo. Eu não quero me demorar aqui. Mas os irmãos vão ver que Nínive guerreou e destruiu Israel. Então, meus irmãos, Jonas, ele se vê na oportunidade de ir para um lugar onde ele ia ter conforto para pregar, ele se denominava um profeta do Senhor. Talvez ir para Nínive não seria uma missão digna de um profeta do Senhor para Jonas, no ponto de vista do Jonas, porque ele pensou assim, cara, eu vou lá para Nínive, né? Vou lá, povo violento, povo que destruiu aqui, muita gente que a gente conhece, povo que fazia isso, fazia aquilo, eu também posso profetizar ali em Tarsis. Então, meus irmãos, às vezes, quando nós não temos consciência do nosso propósito, a gente deixa de fazer aquilo que Deus mandou para fazer aquilo que a gente quer. Deixar de fazer aquilo que Deus mandou para fazer aquilo que a gente quer foge do propósito de Deus para as nossas vidas. Aí a gente cumpre o propósito que a gente mesmo criou. A gente criou um Deus de nós mesmos. Às vezes, meus irmãos, o Senhor vai nos dar um chamado, mas é um chamado para ir a lugares desagradáveis, falar com pessoas que nós não queremos falar. Falar com pessoas que às vezes são nossas inimigas, no sentido estrito da palavra. Um exemplo, pessoas que às vezes nos fizeram mal. Pessoas às vezes que falaram mal de nós, nos irritaram. Pessoas às vezes têm ideias diferentes da nossa. A gente vê hoje que o nosso país está dividido. Dividido. Não só por causa da política. Mas o Senhor chamou Jonas para ir para Nínive, dentro desse contexto. E Jonas foi para Tarsis, né? E assim, sabendo disso, fica mais perto, fica mais fácil da gente compreender o livro de Jonas. E aí, meus irmãos, voltando um pouquinho, né? Lá no versículo 3, né, do livro de Jonas, né? A Bíblia vai nos dar informação lá na última parte, diz assim, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Ou seja, o objetivo de Jonas era fugir do Senhor. Fugir do Senhor. Sair da presença. Jonas acreditava que ele podia estar num lugar aqui na terra onde o Senhor não pudesse vê-lo. Onde o Senhor não iria achá-lo. Então, meus irmãos, eu digo para os irmãos, eu vou para um lugar onde Deus está mandando eu ir, ou eu vou para um lugar onde eu quero ir para fazer aquilo que eu acho que Deus mandou? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. E eu digo para você, meus irmãos,
Quem tem consciência de propósito, sabe quem Deus é e se rende sem fazer juízo de valor. E se Deus mandasse você, meus irmãos, lá para o meio dos lugares de mais alta perseguição? Porque outro dia eu vi uma sátira, né? Uma brincadeira, né? Era um vídeo muito profundo, embora simples. Nesse vídeo tinha um pastor com um guarda-chuva na chuva. E ele brincava, né? E no fundo do vídeo tinha uma música que dizia assim: o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Mas ele estava na chuva e não tinha ninguém na congregação. O Coliseu não parava a igreja, os leões não paravam a igreja, mas a chuva está parando o crente. A chuva está parando o crente. Às vezes o jogo do Flamengo para crente. Às vezes, meu irmão, uma tarde agradável com alguém está parando o crente. Então, meus irmãos, eu queria trazer aqui uma informação do Salmo 139 que prova que Jonas estava errado, porque ele queria fugir da presença do Senhor. Jonas entendia que existia um lugar que ele não podia, que ele ia se esconder do Senhor. E no Salmo 139, se os irmãos quiserem abrir, mas eu vou ler bem rápido, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia escapar o teu espírito? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Eu digo aos irmãos, pela inteligência desse texto, não há lugar que nós possamos nos esconder do Senhor. Irmãos, não há lugar onde eu e você possamos nos esconder do Senhor. O Senhor é aquele que nos vê quando a gente se deita, quando a gente se levanta, sonda os nossos corações. Ele sabe o que está nos motivando a fazer aquilo que nós estamos fazendo. O Senhor é aquele que conhece as razões e conhece as palavras antes de vir à nossa boca. O que isso significa? Não podemos impressionar o Senhor com as nossas palavras. Na verdade, não podemos impressionar o Senhor com nenhuma outra coisa. Mas quando a gente sabe que o Senhor conhece o nosso íntimo, o nosso interior, fica mais fácil se relacionar com Ele. Não precisamos de máscaras, não precisamos de falsidade, não precisamos de palavras bonitas, nem precisamos de regras quando entramos na presença dEle. Podemos entrar no Santo dos Santos e temos liberdade, através de Cristo Jesus, para falar com esse mesmo Deus que deu a ordem para Jonas pregar sobre a cidade de Nínive. Não podemos nos esconder de Deus. Se Jonas tivesse consciência de propósito, ele saberia que não dá para fugir do Senhor. E esse texto nos mostra isso. Irmãos, quem tem consciência de propósito sabe dos riscos do chamado, sabe dos riscos de propósito. 2 Timóteo, irmãos, capítulo 1, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Paulo falando aqui a Timóteo. Ele diz, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Ou seja, ele tem consciência do propósito dele. Ele sabe que do evangelho ele foi constituído, olha, eu sou pregador, eu sou apóstolo, eu sou mestre desse evangelho. A minha vida está vinculada a esse evangelho.
Por essa, 12, por essa causa, ó, cognitivo de ligação, por essa causa, ou seja, por isso, pelo meu chamado, sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que Paulo está nos dizendo aqui? Traduz para mim. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu tenho consciência do meu propósito, eu sei exatamente o que eu preciso fazer em Deus, eu sei exatamente para que eu fui chamado, eu sei exatamente por que eu fui salvo, eu sei que isso vai me trazer consequências para a minha vida, eu sei que por causa do meu chamado, veja bem, irmãos, por causa do meu chamado, não é por causa das minhas decisões ruins, porque às vezes a gente confunde as coisas. Às vezes a gente toma decisões ruins que geram consequências ruins. Aí a gente fala que é por causa do nosso chamado. Mas não. Paulo está dizendo o seguinte aqui: por causa do meu chamado, eu sofro. Por causa do meu chamado. E não me envergonho. Por que ele não se envergonha? Por que ele não deixa isso de lado? Por que ele não desiste? Porque ele diz o seguinte: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei por que eu estou fazendo isso, eu sei em quem que eu tenho crido, né? E eu estou certo, ou seja, eu tenho consciência plena, eu estou certo. Nada me demove dessa certeza. De quê? De que ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou seja, para guardar o meu corpo até aquele dia. O que Paulo está dizendo? Mesmo que eu sofra, mesmo que eu passe dificuldades pelo meu propósito, eu sei que Deus é poderoso para me guardar até aquele dia. Eu queria perguntar para você, você já se fez essa pergunta? Você tem isso claro na sua cabeça, no seu coração? Você tem claro no seu coração que você tem um propósito e que o Senhor te chamou para fazer alguma coisa e que você precisa fazê-lo? Ou você está ignorando, vivendo no inconsciente, deixando o inconsciente te guiar, né? Vivendo sobre a ignorância de não saber. Tem uma frase que alguém disse que eu gosto muito, que diz assim: a ignorância é uma benção. Porque enquanto a gente não sabe, a gente não fica ciente das consequências. E a gente vive como se não houvesse responsabilidade. Será que isso está certo? Porque uma hora, assim como um cartão de crédito, o boleto vai bater à sua porta. A consequência vai chegar. Então, meus irmãos, prosseguindo aqui, quem tem consciência de propósito sabe dos riscos. Quem tem consciência de propósito diz como Isaías disse. Isaías toma ciência do propósito dele, né, no Senhor, e o que ele diz, né? Naquela visão de Isaías, ele vê, né? E o Senhor pergunta lá: quem enviaremos? Isaías diz assim: Senhor, enviai-me, envia-me a mim, né? Mas Jonas, ele foge da presença do Senhor. Isaías quer ir na presença, mas Jonas foge da presença do Senhor. Enquanto Moisés diz ao Senhor: Senhor, se a tua presença não for conosco, se o Senhor não for conosco, não nos manda não, nos deixa aqui. Enquanto Moisés condiciona a presença de Deus ao movimento dele, Jonas, né, foge. Então, meus irmãos, enquanto o profeta Jonas tenta fugir de Deus, os marinheiros, né, que eram pagãos, né, a gente pode ler aqui, né, no 7, né, que os irmãos conhecem a história. Jonas pega o navio, ele vai para Tarsis, pega o mar, e no meio do mar começa uma tempestade. E aqueles marinheiros que eram pagãos, que não temiam ao Deus, o único Deus, que era o Deus que Jonas servia, eles que eram pagãos, têm discernimento espiritual para entender o seguinte: ó, tem alguma coisa espiritual aqui acontecendo. Essa chuva aqui não é do nada. Mas Jonas está fazendo o quê, irmãos? Os irmãos conhecem. Jonas está dormindo. Olha lá. Vivendo o inconsciente.
Ó, eu tenho um propósito, eu não vou cumprir. E, né? Mas aqueles homens, eles interpelam Jonas, acordam, né? E no versículo 8 eles dizem assim: por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Olha só, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ou seja, eu sou adorador desse Deus que fez tudo aí que vocês não conhecem. Porque vocês estão adorando um Deus pagão. Eu estou adorando um Deus que eu conheço, que fez tudo isso aqui que você está vendo, inclusive essa tempestade aqui. Mas eu não estou obedecendo a ele, não. Eu estou vivendo na brincadeira. Olha que contraste. Olha o que o inconsciente nos leva a fazer. E aí aqueles homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam, olha os detalhes, sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Como assim? Eles não conheciam esse Deus. O povo pagão estava tendo mais discernimento do que o povo de Deus. Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Aí Jonas responde, né, no versículo 12: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Olha só, meus irmãos, vamos entender aqui. Jonas tinha dito: olha, eu sou adorador do Deus que criou o céu, criou o mar, eu sou adorador desse Deus. Mas aí, ele diz o seguinte: olha só, isso está acontecendo, é tudo culpa minha. Ou seja, ele tinha consciência, é tudo culpa minha. Me joga no mar, me joga no mar, me joga no mar. Isso me parece familiar, me soa familiar. Me soa familiar com Davi, quando manda Urias para a parte mais violenta da batalha. Por quê? Porque ele queria matar Urias, mas não queria que fosse com a espada dele. Ele não queria levar a culpa. E Jonas faz assim, ó, me joga no mar, ou seja, eu prefiro morrer a fazer o que Deus está mandando eu fazer, porque eu sei o que vai acontecer. Eu não quero que aquele povo se arrependa. Então eu prefiro morrer. Mas já que eu não posso me matar, porque eu sou servo de Deus, me joga no mar. Aí os irmãos sabem o que acontece. Aqueles homens jogam Jonas no mar. Mas olha só, no versículo 14 tem uma informação importante. Aqueles homens eram pagãos, não eram, irmãos? Eles dizem assim, eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, pois tiramos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejava. Mas eles não eram pagãos? Estavam orando ao Senhor, temendo ao Senhor, coisa que o crente não estava fazendo. Então, meus irmãos, esses marinheiros demonstraram humildade e temor. E aí Jonas é lançado ao mar e vem um grande peixe e engole Jonas. Engole Jonas. E esse grande peixe, meus irmãos, Jonas fica na barriga desse peixe 3 dias e 3 noites. E aí, meus irmãos, Jonas, da barriga do peixe, ele faz uma oração. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa oração de Jonas. No versículo 8 do capítulo 2, Jonas fala assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Jonas está orando ao Senhor. Ele está dizendo: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. De quem Jonas está falando? Do povo de Nínive. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O que ele está dizendo aqui? Ó, eu vou cumprir, tá bom. Estou aqui na barriga do peixe. Estou passando necessidade.
eu vou obedecer o teu chamado. Preciso sentir dor. Eu vou obedecer o teu chamado. Mas olha só, aquele povo lá, eles acreditam em ídolos inúteis e desprezam a tua misericórdia, Senhor. Né? Mas eu não, eu sou servo do Senhor, eu sou melhor. Né? Eu vou oferecer ao Senhor a um cântico e um sacrifício. O que Jonas está fazendo? Meus irmãos, vocês podem ler essa oração de Jonas de frente para trás, de trás para frente. Vocês não vão ver nenhum sinal de arrependimento de Jonas. Mas espera aí, ele era servo do Senhor. Os marinheiros pagãos entraram no navio pagãos e saíram do navio orando ao Senhor e temendo ao Senhor. Jonas era servo do Senhor. E mesmo diante dessa dificuldade, não se arrepende, não pede perdão. Ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo. E depois que Jonas orou, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Então, meus irmãos, prosseguindo, Jonas, enfim, chega à cidade de Nínive. E aí, ele continua sem querer fazer aquilo que o Senhor mandou para ele. Ele continua sem querer cumprir o propósito dele. Ele diz o seguinte, olha só. Rapaziada, eu estou usando as minhas palavras, tá, meus irmãos? Eu até posso ler aqui o texto com vocês, né? Mas ele chega e fala assim, ó. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia. A Bíblia diz que Nínive era uma cidade enorme, né? Demorava muito tempo para percorrê-la. Mas Jonas percorreu a cidade durante um dia proclamando. Ele disse assim, ó, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ou seja, ó, a minha pregação é a seguinte, ó, essa cidade aí vai cair, tá? Daqui a 40 dias. Outro dia eu estava lá no Largo da Carioca e tem uns irmãos que pregam lá de terno, né? Eu acho mó barato. E aí o irmão estava lá pregando assim, olha, se você não se arrepender, tu vai para o inferno, viu? Eu lembrei, Jonas. Se você não se arrepender, você vai para o inferno, viu? Eu creio que o irmão recebeu um chamado de Deus para falar aquilo, porque é notório o ministério, a rendição da pessoa que fica ali, dia após dia, pregando o evangelho. Então, meus irmãos, Jonas chega e fala o seguinte, olha só, daqui a 40 dias a cidade de Nínive vai ser destruída. Ele não fala que os ninivitas estavam fazendo errado. Ele não menciona que foi Deus que mandou ele lá. Ele só diz o seguinte, olha só, daqui a 40 dias o bicho vai pegar aí. A cidade vai ser destruída. Jonas tenta boicotar a sua própria mensagem. Eu nunca vi isso. Ele tenta boicotar a sua própria mensagem. Só, meus irmãos, que tem uma coisa. Vocês lembram da constatação de Jó? Está lá em Jó, salvo engano, 42 ou 43, não me lembro muito bem, acho que está 42. Jó diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O que isso significa? Que Deus pode todas as coisas, e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Às vezes a gente está querendo fazer o mal, mas se Deus determinou que é o bem que vai acontecer, você faz o mal e gera bem. Às vezes você está fazendo uma coisa que Deus não mandou tu fazer, mas se o propósito de Deus é você vai se inclinar a fazer aquilo que Deus quer que você faça, mesmo que você nem perceba isso. Então, meus irmãos, Jonas vai lá e boicota sua própria mensagem. Ele diz o seguinte, ó, vai ser destruída. Só que ele não esperava o seguinte. O rei daquela cidade sanguinária que matava, empalava e cegava os outros, o que ele faz? Ih, rapaz, vou me arrepender. E a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, que até os animais do rei jejuaram em arrependimento. O rei se arrepende. Era o que Jonas não queria que acontecesse. O rei se arrepende. O rei proclama um jejum, né? Ele coloca, né, desde o maior ao menor para se vestirem de pano de saco, né? E ele levantou do trono real e fez isso, tirou o manto. O rei demonstrou arrependimento. E aí vem a parte que a gente caminha para o final.
para a conclusão da nossa reflexão. Jonas ora ao Senhor de novo. Porque a Bíblia vai dizer lá no versículo 10 do capítulo 3 o seguinte: tendo em vista que eles fizeram tendo visto o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. No 4 diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente e com isso enfureceu-se. Ou seja, cara, eu queria que esse povo fosse destruído, eu queria que a justiça de Deus viesse sobre esse povo. E às vezes não é assim que a gente pensa. A gente quer a justiça do Senhor para o próximo, mas não quer para a gente. Senhor, desce fogo do céu. Mas quando é para a gente, Senhor, tem misericórdia. Né? Senhor, desce fogo do céu para aqueles que pensam diferente de mim, daqueles que fazem aquilo que o Senhor reprova. Mas aí, quando ninguém está vendo, às vezes a gente está fazendo aquilo que o Senhor reprova. Está vivendo uma vida dupla. Está fugindo do chamado do Senhor. Ou às vezes está fazendo tudo aquilo que acha que tem que fazer, está cumprindo tudo aquilo que a religião, os manuais da religião diz, mas não está cumprindo o propósito do Senhor, não está obedecendo o chamado do Senhor, não está disposto a subir na cruz, tomar sua cruz e seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, não tá disposto, só quer fazer o que quer, o que acha legal. Não, olha só, isso aqui o Senhor manda na palavra dele, mas isso aqui não é para mim não estou pronto não. Aquele que começou a boa obra em mim, ainda não terminou. Vocês já viram como nós crentes, a gente tem uma habilidade de distorcer a palavra de Deus a nosso favor? A gente interpreta a palavra de Deus fora do contexto bíblico, usando às vezes um versículo como uma doutrina. Isso acontece porque a gente não tem consciência de propósito. A gente precisa ter consciência de propósito. Você e eu precisamos saber por que nós fomos chamados, por que nós estamos aqui. Precisamos saber que somos de Cristo não só na igreja. Nós às vezes, viemos à igreja, mas precisamos ser a igreja lá fora. A palavra igreja significa isso. São chamados para fora. Aí muitas vezes a gente entra aqui, se comporta como igreja, como crente, mas lá fora está se comportando como uma pessoa que não conhece Jesus. Eu não estou criticando ninguém. Até porque, antes de eu falar isso aqui para vocês, Deus bateu em mim. Então, meus irmãos, no capítulo 4, né, Jonas fica profundamente descontente. E ele orou ao Senhor, e olha que absurdo. Ele orou ao Senhor e disse o seguinte: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Ou seja, ele se relacionou com Deus quando estava em casa, ele sabia, tinha consciência. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo e muito paciente. Se os irmãos forem ver, são características de Deus que são reveladas lá em Êxodo. Ou seja, Jonas conhecia o caráter do Senhor. Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Olha isso. Ele prefere morrer do que ser contrariado. Tira a minha vida, eu imploro, porque para mim melhor é morrer do que viver. Aí Deus responde. E o Senhor pergunta alguma coisa, você tem alguma razão para isso? É razoável isso? Né? É razoável isso? Outro dia eu brincava com um amigo meu, né? Eu falava assim, cara, fala para tua mulher a mesma coisa que Deus falou para Jonas, quando ela estiver com raiva. É razoável isso? Eu falei, se tu sobreviver, tu volta para me contar se deu certo. Mas Deus fala para Jonas, o Senhor fala a Jonas, você tem alguma razão, né, para essa fúria? E Jonas, ele sai de um lugar, irmãos, ele vai para o alto do monte. Desse alto do monte era possível ver toda a cidade de Nínive. Creio eu que ele ficou ali torcendo, igual a gente fica torcendo para time que é contrário ao nosso time, né? A gente fica secando, né? Então, ele deve ter ficado secando. E tomara que eles se arrependam de ter se arrependido para Deus destruir a cidade.
E ficou ali sentado. Só que os irmãos conhecem, Deus mandou um sol que torrou o cucuruco dele, né? Mas aí o Senhor fez, né, levantasse uma planta que trouxe sombra a ele ficou muito feliz, e ficou num ambiente agradável, né? Mas aí Deus manda um vermezinho, né? Deus manda um vermezinho, e esse vermezinho come a planta, e a planta cai, e Jonas volta a ficar furioso de novo. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: os irmãos percebem? A chuva que ia derrubar o navio obedeceu ao Senhor. Sim ou não? Os marinheiros que eram pagãos obedeceram ao Senhor. Sim ou não? A cidade de Nínive, que era uma cidade sanguinária, violenta e pagã, obedeceu ao Senhor. Sim ou não? A planta, a natureza obedeceu ao Senhor. Sim ou não? O verme obedeceu ao Senhor. Sim ou não? Mas o crente não obedeceu ao Senhor. Foi o único que não obedeceu. O livro de Jonas é um contraste, é um espelho que mostra eu e você. Deus quer usar eu e você, apesar de mim e de você. Os irmãos entenderam? Deus quer usar eu e você desse jeito aqui. Às vezes até pior que Jonas. Apesar da gente. Apesar de nós. Apesar da nossa má vontade, da nossa condescendência, da nossa preguiça, da nossa falsidade, apesar de nós, da nossa mentira, Deus quer nos usar. E nos ama assim, meus irmãos. Assim. Olha que Deus maravilhoso. Glórias a ti, Jesus. Assim. Eu fico pensando, quando Deus olha para a gente, sonda os nossos corações, como disse o Salmos 39, 139. Quando ele olha lá o que está passando no meu coração, o que ele está vendo? Ele está vendo o quê? Ah, mas eu tenho muitos cargos, eu sou uma pessoa muito eloquente e relevante. Será que o teu coração, irmãos, será que o teu coração está consciente do propósito de Deus? Será que você tem consciência do propósito do Senhor? E aí, meus irmãos, acontece tudo isso, né? E Jonas fica furioso de novo. Ele gosta de ficar furioso. E Jonas, qualquer coisinha, queria morrer. Bem, essa geração dos anos de hoje em dia. Ah, quero morrer. Qualquer coisinha. Então, meus irmãos, Deus pergunta para ele mais uma vez: é razoável? Você tem razão nisso aí que você está falando? E ele responde: sim, eu tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Misericórdia. Mas aí Deus, ele age de novo, irmãos, e o livro termina com uma palavra de Deus, não com uma resposta de Jonas. E por que que isso é importante? Por que que isso tem relevância? Porque o livro termina como um filme que a gente viu durante 2 horas e não entendeu o final. O livro não termina com uma resposta, não termina com uma reflexão, não termina com uma resposta, mas termina com uma reflexão. O Senhor interpela Jonas e diz o seguinte: olha, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O que Deus está dizendo? Vamos contemporizar. Cara, olha como o teu senso de justiça está deturpado. Olha como aquilo que tu acha que está certo está errado. Olha o que está dentro do teu coração. Cara, você está tendo pena de uma planta, mas você não tem pena de milhares de pessoas. Você quer que eu desça fogo do céu? Eu me lembro de Tiago, né? Tiago e o irmão dele, Jesus diziam
Senhor, quer que pedimos para que desça fogo do céu e queime tudo, né? Num ímpeto, né? Então, Deus interpela Jonas. E o livro de Jonas termina não com uma resposta, mas com essa reflexão. E é uma reflexão para mim e para você. Deus está colocando um espelho diante de nós. E o que nós vemos lá de volta é um Jonas que existe dentro de nós. Talvez, irmãos, a consciência de propósito vai nos levar para lugares onde não queremos ir. Para falar com pessoas que não desejaríamos falar. Para estarmos em lugares desconfortáveis para nós. E se Deus levar você para uma igreja que vazia, de pessoas que não falam a sua língua, e se Deus levar você para o meio de pessoas que torcem ou pregam coisas diferentes das suas, será que você está pronto? Mas muitas vezes a gente, além de não estar consciente do nosso propósito, a gente permite que o consciente nos guie. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas para o Espírito de Deus me guiar e te guiar, a gente precisa dar espaço para Ele falar. Para Ele falar conosco. E eu queria chamar a tua atenção, meus irmãos, para isso. Consciência de propósito. Eu já estou caminhando para o final, eu vou pedir para o pessoal do louvor já, se quiser subir, já ir subindo para adiantar, né? Não sei se o pessoal está pronto aí, mas consciência de propósito significa isso. É conhecer aquilo que Deus quer, estar disposto a morrer, a matar o seu eu para fazer, estar disposto a estar em lugares que na maioria das vezes você não quer, fazer coisas que na maioria das coisas você nem sempre você quer fazer, mas estar disposto a cumprir o propósito do Senhor. Tem mais um texto aqui que eu queria ler com os irmãos. Eu espero que eu ficar muito feliz o Senhor, se, embora limitadas as minhas palavras, porque, irmãos, eu tenho consciência de propósito, ou procuro ter consciência de propósito, né? E eu tenho plena certeza que eu não tenho condição nenhuma de estar aqui falando para vocês. Por quê? Porque eu sou limitado, mas eu obedeço ao Senhor e deixo Ele fazer aquilo que Ele se compromete a fazer. E eu espero que a palavra do Senhor ela ache lugar em teu coração, sabe? E dê fruto a 30, 60, 100 por um, para que nós saiamos mudados daqui essa noite. Para que a gente seja frutífero na obra do Senhor. Para que a gente se lembre que a gente está completando 106 anos. Mas para a gente chegar aqui, alguém se rendeu a um propósito. Alguém entendeu o seu propósito lá atrás. E se a gente não tiver consciência de propósito, será que a gente chega aos 200 anos? Será que a gente chega a 150 anos? Será que quando a perseguição começar, será que a gente ainda vai estar aqui adorando? Que não está longe disso não, viu? Não está longe disso não. Está mais perto do que a gente imagina. Então, meus irmãos, o último texto está lá em Jeremias, né? Capítulo de 29, versículo 11. Eu creio que o Senhor quer falar com você essa noite. Ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro.
Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declaro, Senhor.